Graça e paz a todos. Eu estou aqui para mais uma reflexão bíblica e o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, nós o encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 14 e o verso 14. Esse texto nos traz algo bem interessante a respeito do Senhor Jesus. E nos diz assim: saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Aqui no capítulo 14 de Mateus, é o relato bíblico onde nós escutamos sobre o assassinato de João Batista por Herodes. E os discípulos de Jesus, ao ouvirem esta notícia, eles vão também comunicá-la ao Senhor Jesus Cristo. E aqui o texto nos diz que quando Jesus ele ouve esta notícia, ele resolve pegar um barco e ir para um lugar à parte. Certamente para ali estar em contato com o seu Pai Celestial naquele momento tão difícil da partida daquela pessoa tão querida que era o seu primo, João Batista. Mas o interessante é nós percebermos que as multidões, ao verem Jesus partir, elas acompanharam Jesus até o lugar onde Jesus estava. E o texto que nós lemos nos diz assim: saindo Jesus, viu uma grande multidão. Certamente, que grande multidão foi aquela? Porque é neste momento aqui também que a Bíblia nos mostra que Jesus ele realiza aquele tão grande milagre da primeira multiplicação dos pãezinhos e dos peixinhos para alimentar aquela grande multidão que a Bíblia nos diz que só de homens eram mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Mas que grande multidão era essa? Era uma grande multidão de pessoas enfermas, pessoas que estavam com problemas de saúde, coxos, aleijados, leprosos. E a Bíblia nos diz aqui, no versículo que nós lemos, Jesus curou os enfermos daquela multidão. Então era uma multidão de pessoas enfermas, mas era também uma multidão de pessoas necessitadas. E a maior prova disto é que naquele mesmo dia Jesus vai fazer esse tão grande milagre para alimentar aquelas pessoas. Mas era também uma multidão de pessoas que eram pessoas excluídas, porque eram pessoas que não tinham a atenção dos homens poderosos naquela época, e principalmente dos religiosos, dos principais religiosos, porque quem comandava aquele quadro político era o Sinédrio, os religiosos da época, e eles não davam atenção alguma àquelas pessoas. Mas era também uma multidão de pessoas sedentas da palavra de Deus, querendo ouvir mais de Deus da parte do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus falava de Deus de uma forma tremenda, maravilhosa, como ninguém jamais falou. E aí nós precisamos entender o seguinte: Jesus ele realmente supriu a necessidade daquela multidão. A Bíblia nos diz que Jesus curou aqueles enfermos. A Bíblia nos diz que Jesus até fez o milagre dos pães e dos peixes para suprir a fome daquelas pessoas e não despedir aquelas pessoas com fome. A Bíblia nos diz que Jesus passou o dia dando atenção àquelas pessoas, cuidando daquelas pessoas. Aquelas pessoas eram pessoas que estavam atribuladas, sofridas, e Jesus passou o dia escutando o relato de cada uma. Jesus, naquele dia, além de tudo isso, ele também saiu semeando a palavra, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus naquela grande multidão. Por isso eu quero dizer para você hoje, que está me escutando, Jesus, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o Senhor compassivo. O texto nos diz aqui que Jesus ele se encheu de compaixão. E essa palavra, compaixão, significa alguém que se enche de um sentimento e se identifica com o sofrimento do outro, com a necessidade do outro, e vai em direção ao outro para de alguma forma ajudar aquela outra pessoa naquela dificuldade que ela está passando. E Jesus fez isso porque ninguém mais do que Jesus tem poder para realmente chegar junto das pessoas e ajudar as pessoas diante de suas dificuldades. Por isso, Jesus ele é o Senhor compassivo, cheio de compaixão. E ele não mudou, ele continua o mesmo. Jesus continua sendo o Senhor compassivo que nós ouvimos aqui na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. E nós continuamos sendo pessoas necessitadas, carentes, afligidas, cheias de tribulação. E Jesus ele quer mesmo suprir as nossas necessidades e nos ajudar diante de todas as questões. Quero dizer para você, procure Jesus como procurou essa multidão aqui. E certamente Jesus ele vai suprir a tua necessidade. Se você está enfermo, Jesus vai te curar. Está precisando de alguma coisa, está sentindo alguma dificuldade, Jesus ele vai visitar a tua vida e vai suprir a tua necessidade. Mas se você está se sentindo carente,
Olha, ninguém mais pode te amar como Jesus ele pode te amar. Então procure Jesus e certamente você vai sentir esse amor da parte dele, porque Jesus não despreza nenhum daqueles que vão até ele. E por fim, certamente, na presença de Jesus, você vai receber esta palavra que salva, a palavra que nos traz até mesmo a certeza de salvação e a convicção de vida eterna. Vá até Jesus e receba tudo isso da parte dele, porque ele continua sendo o nosso Senhor, o Senhor compassivo e que se identifica conosco. Esta é a palavra que eu deixo para vocês hoje. E em outro momento nós estaremos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe a todos.